que a gente fez na semana passada. A ideia é que hoje vocês utilizem um código e por meio desse código vocês vão ficar com o pontinho lá, né? Com o maisinho. Bom, Lucas, que código é esse? O que eu tenho que fazer? É simples. É só você mandar uma mensagem para mim no particular, tá? Não é no grupo. No particular, com a palavra quedas. Tá bom? Só isso. Então, de preferência agora, então, se for possível, já corre lá agora. Manda com a palavra quedas. Aí, chegando em casa, ou amanhã, enfim, assim que eu puder, eu vou colocar um mais para você, tá bom? Lucas, por que você está dando esse maisinho? É como se fosse um bônus para você que participa da aula. Então, é um incentivo para vocês sempre continuarem participando, tá bom? Então, hoje não tem atividade, mas tem esse código, digamos assim, que é só você colocar a palavra quedas, mandar mensagem para mim lá no meu particular. Beleza? Hoje, o assunto, ou os assuntos, merecem muita atenção. O primeiro assunto, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, sobre segurança no ambiente domiciliar, muitas vezes é deixado de lado. Então, por vários motivos, eu vou perguntar para vocês alguns, mas nem todo mundo dá o devido valor ou a devida atenção, digamos assim, que esse tema merece, que é o assunto de segurança no domicílio, tá bom? Só por aqui a caixinha, a gente já começa. Vamos lá. Só vou fazer uma revisão rapidinha. Na aula passada, a gente viu sobre a importância da rotina. E o que a gente discutiu foi, ora, a rotina é importante desde que contribua, como um todo, né, para a vida do paciente, contribua para melhorar a vida dele. Então, uma rotina que tem atividades que melhorem a atenção, deixa eu colocar aí, a atenção, memória, o foco, a coordenação motora. Então, se você tem uma rotina que tem atividades que, de alguma forma, contribuem para a vida do paciente, consequentemente, essa rotina é benéfica e é essa rotina que a gente procura. Então, se na rotina do paciente só tem assistir televisão ou ficar parado olhando para a parede, sei lá, alguma coisa que o paciente fica inativo, ele fica passivo, isso não é legal. Essa rotina não é interessante e não é essa rotina que você, cuidador, precisa se atentar, tá bom? Então, nós vamos sempre propor rotina que tenha o foco no paciente e que este paciente se torne ativo. Vai nadar, sei lá, vai ler, vai estudar, vai fazer perguntas, vai fazer exercício de memória, e aí a gente tem que ir criando a rotina que se adeque, obviamente, aos horários do paciente, né? A rotina tem que ser sempre algo que não vai furar o horário do meu paciente. Então, isso é importante a gente conversar. Mas a aula está gravada e está no nosso canal no YouTube, e eu mandei o link da aula gravada, né? E posta no YouTube. Mandei o link lá no grupo pra gente, tá bom? Deixei lá. Se alguém não conseguir, é só me falar. Deixa eu só ver, eu acho que tem alguém... Ah, legal. Isso, show de bola. Só me ver se era alguém que estava com dificuldade. Eu acho que não é não, a galera mesmo. Beleza. Vamos lá, então. Hoje, os subtópicos que a gente vai ver são esses aí, ó. Então, capítulo 16 fala sobre a segurança no ambiente domiciliar, que é a segurança em casa, e dentro dele a gente tem subtópicos, prevenindo quedas, adaptações no ambiente, prevenções de acidentes e outras questões mais relacionadas ao ambiente domiciliar. Depois, capítulo 17, vamos conversar sobre as fases do desenvolvimento infantil. Bom? Aula bem legal, curiosa, e que você precisa saber também. Ah, mas eu gosto de... A minha praia é cuidar de idosos. Talvez alguém vai pensar isso, né?
Mas semana que vem a gente vai falar sobre idoso. Então, você, cuidador, cuidadora, precisa saber ou ter informações sobre essas populações, desde criança até idosos, desde o início até, entre aspas, o fim da vida. É importante, mesmo que você não vá trabalhar, você precisa ter, porque isso deixa você com uma bagagem maior, né? Quanto mais bagagem você tem, quanto mais conhecimento técnico você tem, melhor é e melhor você consegue desempenhar a sua função. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu só ver, tem alguém? Ô, Maria, Enedina Antunes, boa noite. Elaine, boa noite. Elaine, Enedina, boa noite, meninas. Tudo bem por aí? Show de bola. Top, top. Vamos lá. Alguém conhece, e aí isso vale para as meninas de casa e vale para a Fátima também, tá? Alguém conhece uma pessoa idosa que caiu? Ou já ouviu falar de uma pessoa idosa que tenha caído? Alguém já ouviu falar ou conhece? Minha paciente, professor. Quem falou? Quem? Silvanete. Ô, Silvanete, a sua paciente, Sim. o que aconteceu com ela? Assim, ela escorregou? Ela tomava, logo no começo, quando eu comecei a trabalhar lá, ela tomava um remédio chamado Pressac. Só que ela não precisava desse remédio. Então, quando ela acordava Olha! de manhã, ela sentia a pressão muito baixa. E eu estava na cozinha fazendo café. Quando eu cheguei no quarto, ela já tinha caído. Aí Ah, eu comuniquei à filha dela, eles levaram no médico e cortou esse remédio. Era um remédio que fazia a pressão dela baixar mais ainda. hum. E agora ela não toma mais o Pressat, mas agora, como o Alzheimer já está bem adiantado, tem que ficar de olho o tempo todo. Então eu não faço mais café, não faço mais as refeições. Você fica mais voltada mesmo para ela. Isso. Legal. Show, deixa eu só mandar aqui. Tem alguém aí, beleza. Bom, tá bom, eu já vou comentar. Show, obrigado, valeu, Silvanete. A Elaine falou que a avó dela também caiu. Eu também já ouvi alguns casos de idosos que caíram. Da minha família ainda não caiu ninguém, mas uma, uma sua também caiu, Fátima? Ah, a idosa tinha labirintite? Entendi. Ah, é? Aham. Quando ela caiu, ela estava em pé. Eu estava esperando para ela cair na cama. De repente ela pulou. Nossa. A Fátima disse que uma paciente dela também caiu. Então, o que a gente vê? Tem uma lógica, gente. Existem, então, a Silvaneide falou, a Elaine também, a Fátima também. Eu também conheço algumas pessoas que caíram, idosas. Isso não é coincidência, não é obra do acaso, não, na verdade não. Existe uma não, várias causas que justificam esse número maior, esse número acentuado de quedas, principalmente nas pessoas idosas. Então, a população idosa, digamos assim, é uma população que sofre demais com esse assunto relacionado a quedas. Boa parte dos riscos ou dos fatores que levam esses idosos a caírem se encontram em casa. Então, são fatores relacionados ao ambiente que estimulam ou que, infelizmente, aumentam a chance desse paciente cair, tá bom? E, lógico, com a queda, existem várias e várias consequências que a gente vai discutir ao longo da aula e conversar um pouquinho sobre. É claro, claro. Ah, beleza, show de bola. Obrigado, Adriano. Beleza. Vamos lá. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Deixa eu ver. A galera mandou isso. Galera que chegou agora, por gentileza, depois mandem no meu presencial a palavra quedas, tá bom? É só mandar lá no meu número presencial quedas. É um código. Você vai ganhar vai ganhar uma notinha, um extra.
um bônus por você estar participando da aula, beleza? Não manda no grupo, manda no meu número. Só escrito quedas, já é suficiente. Vamos lá. Entre as principais causas da queda, né, na terceira idade, estão os fatores relacionados ao envelhecimento. Por exemplo, diminuição da visão. E aí, essa diminuição é porque, digamos assim, o envelhecimento, entre aspas, estava no Kendall, prejudicou a visão da pessoa. Então, existem alterações, modificações nos olhos, literalmente na visão do paciente, e ele não consegue enxergar tão bem como enxergava quando era jovem, quando era adulto, ou até mesmo quando era criança. Faz parte, são alterações que acontecem no nosso corpo, não só na visão, aí tem o resto, né? Na nossa musculatura, no equilíbrio, em vários outros sistemas, sistema cardíaco, sistema digestório, sistema respiratório, várias alterações em todo o nosso corpo, e essas alterações muitas vezes aumentam a chance desse paciente cair. Aí eu tenho 3 justificativas aqui, né? A diminuição da visão, a fraqueza na musculatura e algumas alterações também no equilíbrio do paciente. Vamos lá. Outros problemas que também podem causar quedas nos idosos são Parkinson, lembrando, um dos... a gente vai ver com mais clareza na próxima apostila. Tem um capítulo que só fala de Parkinson. Mas um dos principais sintomas da doença de Parkinson, desequilíbrio. Então, a falta de equilíbrio faz o paciente cair. E Parkinson estimula. O desequilíbrio, infelizmente, é um sintoma muito comum em Parkinson. Então, idosos que têm Parkinson tendem a cair, ou pelo menos têm mais chance de cair do que aqueles idosos que não têm Parkinson. Esclerose, hidrocefalia, artrose no joelho, que é muito comum em idosos, é um sistema ósseo também, acaba sofrendo algumas alterações, e essas alterações podem fazer o idoso ter doenças ósseas, osteoporose, artrite, artrose, por aí vai. A neuropatia diabética, que é um tipo de dano que acontece no nervo, e aí, infelizmente, também aumenta a chance do paciente cair. Ele tinha Parkinson? Mas tinha vezes que eu não sei o que acontece. Ele mesmo tomando um remédio, às vezes ele se olha. Às vezes chegava a cair, porque a gente tinha a visão toda por ele. Né? Então a gente, quando eu levantava eles, né? Certo. Aí tinha vezes que eu não conseguia levantar ele na cama. Aí eu dormi não conseguia. Eu não dormo fácil. Nada. Desequilibrado. Isso, ele demorava uns 3 dias, assim, que ele voltava a levantar. Infelizmente, isso acontece. A Fátima, o pessoal disse de um paciente dela que tinha Parkinson e que tinha vezes que ele não conseguia nem dar um passo, né? Ficava na cama, ficava literalmente acamado por complicações da doença de Parkinson. Infelizmente, é uma doença que também compromete essa questão física mesmo. Não é só isso, mas a parte física, a parte motora dos nossos movimentos, realmente fica muito comprometida, principalmente se o paciente não está submetido a um tratamento, ou às vezes se demorou muito para fazer o diagnóstico e demorou demais para começar o tratamento, aí você tem algumas complicações. Eu acho que no caso dele, demorou muito. Então, assim, às vezes como a doença já está instalada, a gente não faz, não é que não faz, demora para fazer alguma coisa, por exemplo, o tratamento, a doença avança. Vamos ver na próxima apostila que Parkinson é uma doença progressiva, assim como Alzheimer. Então, cada vez mais, ela vai avançando, e se a gente demora muito para começar a tratar, o paciente sofre bem mais. Bom, sequelas físicas também podem aumentar as chances de queda. E aí um exemplo, por exemplo, sequelas físicas do AVE. Tá? Eu deixei AVC aqui,
A gente não utiliza mais esse termo, o termo correto agora é AVE, acidente vascular encefálico, mas que fica a mesma coisa que AVC, só mudou a última palavra, tá bom? Problemas da visão, por exemplo, catarata. Existem muitos idosos que fazem o uso, que consomem álcool de forma descontrolada. São os alcoólatras, idosos alcoólatras, idosos, a gente chama etilistas, são dependentes do álcool. E, obviamente, se você já conheceu, ou se já ficou, né, embriagada, você sabe que, né, o chão... Você pisa alto, chega voa, né? Você pisa alto. Aí você imagina, você junta um idoso que a gente já viu. Por conta de... O sistema muscular não anda tão bem, geralmente. Sistema ósseo, visão, também não. Mas a embriaguez, que já estimula a queda. Aí se esse idoso tem diabetes ou alguma outra doença, isso aumenta muito mais a chance dele cair. Ou, e aqui é o que a Silvanete falou, isso aqui passa despercebido, tá? Muito difícil alguém desconfiar. Desconfia depois que já é um pouco tarde. Medicamentos. Batata. Muitas vezes o idoso ou a idosa cai, aí daí um tempo cai novamente, aí um tempo cai novamente, fica tendo quedas recorrentes por causa de medicamentos. Como a Silvanete deu exemplo, né? Principalmente essas três classes aqui, ó. Sedativos, hipnóticos e ansiolíticos. Principalmente sedativos. Então, se tem um idoso que, por alguma doença ou por algum motivo está muito agitado, a gente seda ele. Então, vai no médico, o médico passa o medicamento para dar uma relaxada. Olha, ele está muito nervoso, está muito agitado, fica andando de um canto para o outro da casa. Sabe o que a gente faz? Vamos dar um sedativo para ele. Ela ou ele vai ficar mais relaxadinho, mais tranquilo, só que muitas vezes esse medicamento que era para deixar o idoso ou a idosa mais calmo, infelizmente faz o idoso cair. Por que, Lucas? Porque o idoso fica mais sonolento. O corpo fica mais pesado, demora mais para responder, então, o idoso fica mais em câmera lenta, os reflexos diminuem. Isso eleva a chance do paciente cair, infelizmente. Então, principalmente sedativos, muito usados em idosos com Alzheimer, no caso que a Silvanete falou, eles ficam agitados, aí é mais fácil você acalmar. Só que esse medicamento, infelizmente, faz com que esses pacientes aumentem as chances de queda, o que não é interessante, né? Bom, peraí. Legal. Vamos lá. Como eu pergunto isso? Deixa eu pensar aqui. Tá. Vamos lá. Quais são as consequências que uma queda pode trazer para um idoso? Ou para o paciente, né, gente? Aqui eu tentei focar um pouco mais em idosos, mas entendam que outras, assim como você e eu, a gente também pode cair. Claro, o que acontece é que a gente tem mais quedas em idosos. Mas alguém que está com fraqueza muscular, alguém que está se recuperando de uma cirurgia, alguém que está muito tempo sem comer, alguém que está com a pressão baixa, alguém que está com labirintite, pode cair, independentemente da idade. Mas a queda é muito comum em idosos, por isso que a aula vai ser um pouco mais voltada para essas pessoas, tá? Mas entenda que você também pode cair, eu posso, uma criança pode. A queda é você perder o equilíbrio. Por algum motivo você perdeu o equilíbrio, você vai cair, tá bom? Então, não só idosos caem, a gente também cai, infelizmente. Mas vamos lá. Quais são... Podem falar algumas, tá? Ou, Lucas, eu só lembro de uma, sei lá, eu só lembro de duas. Gelsa, boa noite. Boa noite, Gelsa. Quais são as principais consequências de uma queda? Alguém consegue me ajudar? Pode ser as meninas de casa e a Fátima também. Vocês conseguem me ajudar? Pode acontecer, professor? Oi, olá. Pode acontecer uma fratura óssea, e eu já vi um caso de uma senhora que quebrou o fêmur, e aí ela não pôde mais andar. Legal. Obrigado, professor Valente, né? Deixa eu ver. Foi.
Tá bom. Beleza, obrigado, Silvanete. Então, a Silvanete disse, professor, uma das consequências, fratura. São as fraturas que realmente podem acontecer, principalmente porque os ossos do paciente, em idosos, no caso, estão frágeis. Então, se esse paciente é alguém que nunca se preocupou com a saúde, se é alguém sedentário, que não fazia atividade física, que não comia alimentos ricos em cálcio, se for um paciente assim, que é obeso, os ossos dele, depois de 70, 80 anos, provavelmente estão muito frágeis. Então, uma queda pode aumentar demais a chance de uma fratura. Realmente. Ponto, Silvanete, está certo. O que mais? As fraturas podem acontecer, e geralmente acontecem. O que mais? Tem mais coisa ainda. Alguém consegue? A morte. Legal, legal. Fátima disse a morte. Aí, verdade. Bom, um exemplo típico, famosíssimo, não era idoso, mas caiu, morreu o Gugu, né? Caiu, morreu. Caiu, bateu a cabeça, já era. Isso pode acontecer também com o nosso paciente. Já. Você cai, bate a cabeça, não tem ninguém para poder ajudar, pode acontecer. Então, já falamos duas consequências. São as fraturas e também, por hoje, é que eu esqueci. São as fraturas e o óbito, ou a morte. Existe uma consequência que não é muito falada, mas que ela é tão prejudicial e muitas vezes é pior do que a queda. Essa consequência se chama medo de cair novamente. Ah, Lucas, como assim? Geralmente, idosos, quando caem, obviamente, e aqueles, por exemplo, que têm uma fratura no fêmur, tem que ir para o hospital, tem que fazer cirurgia, muitos acabam morrendo no hospital, não morreram com a queda, mas foram para o hospital, fizeram cirurgia, aí pegaram uma infecção hospitalar, já era. Alguns conseguem sair do hospital, né? Claro, nem todos morrem no hospital, voltam para casa. Só que quando esse paciente volta para casa, ele começa a pensar, peraí, olha que coisa doida. Se eu caí e fiquei 9 meses no hospital, porque eu estava andando, sei lá, no quarteirão, fui comprar pão, caí, sabe o que é que eu vou fazer? Se eu não andar, ou se eu andar o mínimo possível, eu vou diminuir a chance de cair. Então, ao invés de continuar andando, indo no centro, que eu amava andar no centro, dar uma voltinha no quarteirão com o cachorrinho e comprar pão, não, agora eu só vou ficar em casa. Não vou mais ficar andando por aí não, porque senão eu vou cair de novo e vou ficar mais 9 meses no hospital. Começa assim, esse pensamento errado. De repente, esse idoso falou, opa, nossa, mas ainda assim aqui a minha casa é muito grande, ou a casa, de vez em quando tem alguém limpando o chão, eu vou ficar assim, ó, quarto, sala, cozinha, banheiro. Os outros cômodos eu não preciso ir, não, vou de vez em quando só. De repente, não, vou fazer assim, eu vou ficar mais no quarto, eu já vou trazer a televisão para o quarto, então é do quarto para o banheiro, do banheiro para o quarto. De repente, esse paciente que está, né, esse medo de cair, fica restrito ao leito. Nossa, Lucas, isso é muito radical, não é? Sabe por quê? Porque o corpo dele começa a entender que ele não precisa utilizar as pernas, porque ele não movimenta. Então, assim, ó, infelizmente, o nosso cérebro é muito econômico. Então, o que ele vai entender? Caramba, a Fátima consegue sobreviver mesmo sem andar, porque tem quem traz comida, tem quem coloca comida na boca, se a Fátima fosse idosa, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó,
vamos começar a limitar cada vez mais ela, porque realmente ela não precisa ficar usando as pernas. É só para ir no banheiro, de repente, gente, esse paciente fica na cama, limitado, e aí a gente começa a ter várias e várias consequências, infecções e por aí vai, né? Então, muitas coisas que acontecem com pessoas acamadas. E aí você tem um organismo que já é idoso, um organismo velho, que não responde também a invasores, então o sistema imunológico do idoso também é mais fraco. É mais vulnerável aos ataques de bactérias, de vírus. E aí, infelizmente, dependendo a doença, a infecção que esse idoso pega, pode custar a vida dele. Então, o medo de cair novamente é péssimo. Geralmente, idosos que caem têm problemas, sintomas depressivos, muitas vezes. Porque eles têm vontade de sair, têm vontade de ir para a rua novamente, têm vontade de andar, mas têm medo. Esse medo segura, o medo limita e os impede de sair. Infelizmente, isso acontece demais. Ok? Então, a Fátima disse fraturas, a Silvaneide disse fraturas, a Fátima falou morte, eu falei sobre o medo de cair novamente, depois falei, às vezes o paciente morre no hospital, morre na cirurgia, enfim, várias consequências, tá bom? Show de bola? Vamos continuar. Então, não se esqueçam, viu? Então, cair é péssimo, mas o medo de cair novamente é tão ruim quanto. E às vezes é ele que mata o idoso. Idosos que já tiveram uma queda, ou que têm algum dos fatores de risco citados acima, devem passar por uma consulta com um médico geriatra. O que isso significa? Toda queda precisa ser investigada. Nossa, Lucas, mas toda. Porque sem um exame, sem uma investigação, não conseguimos saber qual é a causa. Então, será que a dona Helena caiu porque ela está fraca? Então, ela não tem mais força nas pernas? Será que ela caiu por causa do medicamento que está com uma dose alta? Será que ela caiu por causa da labirintite que atacou? Será que ela caiu porque a pressão está muito baixa? Será que ela caiu? E aí, a resposta dessas perguntas vem por meio de exames. Então, obrigatoriamente, toda queda precisa ser investigada. Porque é por meio dessa investigação, por meio de exames, de investigação, de perguntas, de questionamentos, que o médico vai encontrar a causa. E encontrando a causa, ele vai lidar com ela. Então, assim, a dona Helena está muito fraca das pernas. Então, a gente vai recomendar exercício físico para as pernas dela. Fisioterapia, talvez academia, alguma coisa para fortalecer os membros inferiores. Coxa, panturrilha. Não, Lucas, no caso da dona Helena, porque foi a labirintite. Peraí. Então, um medicamento para a labirintite. Não, Lucas, foi a pressão baixa. Tá, o que deixou a pressão dela cair? Ah, mas é que ela não gosta de tomar muita água, Lucas. Vamos começar a mudar os hábitos. Não, é que nesse dia ela não tinha comido nada. A cuidadora teve um problema no trânsito, demorou para chegar, ela estava sozinha, não comeu, foi querer levantar da cama para fazer comida, caiu. Então, isso não pode mais acontecer. Toda investigação gera um resultado, ou a gente espera que sim, né? E esse resultado é o que a gente utiliza para lidar com a causa. Bom? Então, por isso que o slide fala, precisamos levar o paciente ao médico. Se for um idoso, ao geriatra. Sei lá, se for um adulto que fez uma cirurgia e caiu, levá-lo ao médico que tem acompanhado ele. Se for uma criança, ao pediatra. Esse paciente precisa de um apoio, de uma assistência médica, ok? Não é para ficar em casa. Ah, ele caiu porque é assim mesmo, né? Idoso cai, não cai, né? Tá errado, não é para ser assim. Beleza. Vamos lá. Segundo o Ministério da Saúde, existem alguns treinamentos que podem fortalecer
existem alguns exercícios, que podem melhorar essa questão das quedas. No caso, diminuir. Por exemplo, o Tai Chi Chuan. Se eu não me engano, a Elaine falou que fazia. Eu acho que, talvez a minha memória está me traindo, mas eu acho que a Elaine falou que fazia Tai Chi Chuan. É uma excelente forma de fortalecer o nosso corpo, a nossa coordenação, o nosso reflexo, para que você, ou o idoso, que seja, não tenha tanta chance assim de cair, tá bom? Vamos continuar. Mas, muitas vezes, como eu falei para vocês, a causa não está no corpo do paciente. Então, não é fraqueza muscular, não é problema de visão, não é problema de pressão, não é problema de que o paciente está sedado, não é problema, não é nada disso. Muitas vezes é o ambiente. Existem alguns vilões, alguns fatores dentro de casa que aumentam a chance de cair. E aí a gente vai conversar sobre alguns deles. Tapete. Tapete é o campeão. Tapete, piso molhado, degrau, paciente que anda de meia na casa. Você tem um idoso e tem uma criança convivendo naquele lar. E a criança deixa brinquedos espalhados pela casa. Chance de cair. Você tem um animal doméstico, um cachorro que gosta de ficar pulando, por exemplo, nas pessoas, e é um cachorrão. Talvez isso possa aumentar a chance do paciente cair. Banheiro. Como não tem box, não tem vidro, quando você toma banho, molha tudo ali perto do vaso, da privada. Quando o idoso vai utilizar a privada, ele pode escorregar e pode cair. Então, um outro bem comum. Idoso, às vezes, levanta para beber água à noite. Pouca ou insatisfatória iluminação na casa também pode fazer o paciente cair. Olha, eu acho que a cozinha é por aqui, mas o interruptor do idoso fica lá do outro lado do quarto. Ele tem que atravessar o quarto inteirinho para achar o interruptor de noite, e nesse trajeto ele pode cair. Então, uma iluminação na casa ruim aumenta a chance do paciente cair também. Por aí vai, né? Bom, vamos lá. Dicas. Elimine tudo aquilo que possa ser obstáculo ou provocar escorregões dentro de casa. Fios, tapetes, ou até mesmo outros objetos. Eu não sei aqui eu nunca vi. Acho que deve ter, mas eu nunca vi. Lá no Goiás, a gente tinha um arame que ficava no chão. Então você prendia o cachorro e ele ficava deslizando no arame. Então lá era fazenda e a gente prendia o cachorro de dia, porque de noite soltava e ele ficava bravo, né? Assim, ele protegia. E aí você fincava um ferro aqui e deixava um arame livre. Quando o cachorro corria, se tivesse alguém ali na frente, o arame dava uma rasteira e ia pro chão mesmo. Muitas vezes isso também pode acontecer. Uma aluna minha conhece uma idosa que caiu justamente assim. Tinha esse arame no chão, a cachorra correu, o arame deu uma rasteira na senhora, ela caiu, machucou, fraturou o fêmur, por aí vai. Bom? Outra dica, instalem suportes. É fundamental instalar suporte. Aquelas barras de apoio, de segurança, precisa ter. Lucas, mas aquilo custa caro. Realmente. Entretanto, olha que legal. Você está certo, né? Eu preciso concordar com você que custa caro. Mas olha isso aqui. Vou pegar um aqui, ó. Um mouse diferente aqui. Eu estou apertando aqui, ele não vai. Ó, vou pegar um aqui. Vou pegar um aqui, a lógica é a mesma, depois você pode procurar. Mas, ó, a ideia é que a gente consiga e já... tá aqui, ó.
Você tem apoios, ó, de PVC. Então, quando é alumínio, como esse, aparentemente esse da foto aqui é alumínio, é de ferro mesmo. Só que é caro. Custa, não é que é caro, é porque muitas famílias não têm dinheiro para pagar. Então, acaba sendo, não é viável para muitas pessoas. Então, isso aqui não. Mas olha isso. Eu não achei aqui uma imagem, mas tem, tá? Só pegando isso aqui para você ver. Existem agora barras de suporte de PVC, de cano. Isso é muito mais barato. Então, caso a família não tenha dinheiro para colocar de metal mesmo, é possível colocar de PVC. Isso acaba fazendo com que essa medida de segurança se torne mais acessível para muitas famílias. Talvez não para todas. Talvez mesmo sendo mais barato, tem família que não consegue pagar. Isso pode acontecer. Mas essas barreiras estão cada vez mais diminuindo. Então eu consigo, agora, como o material é mais barato, talvez eu consiga colocar essas barras em casa. Colocando barras em casa, no banheiro, na cama. Olha que legal, ó. Não sei se vocês já viram, né? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui, colocar a proteção. Ver se acha melhor. É tipo isso aqui, ó. É que esse aqui é o Microsoft Edge, ele é meio... Ó, tipo isso, ó. Então você tem na pia, você tem na cama, tem corrimão, tem no banheiro. Vamos lá. Olha aí o banheiro, ó. Cheio. Acaba ficando bonito, né? Ó. Ai, Lucas. Olha aqui, gente. Barra de proteção. Bem legal, porque você tem dos dois lados. Auxilia, na hora que eu, paciente, for levantar, eu me apoio nas duas barras e tenho, portanto, força para subir. Isso, exatamente. E aí aqui você tem vários modelos. É que aqui, esse navegador... esse aqui tem. Eu prefiro o Google. Olha esse. Olha aqui. Aqui não falta, né? Tem aqui, tem no vaso, tem na pia. Qual que é a intenção? Parece exagero. Você olha, nossa, Lucas, que exagero. Não é. O piso é escorregadio. Então, nesse sentido, pequem por excesso. Isso aqui vai auxiliar com certeza a todos. Às vezes, até mesmo quem não é idoso. Então, você toma um escorregão, você consegue segurar. Né? E isso aqui se aplica para a casa toda, né, gente? Para corrimão, para quarto e por aí vai. Então, a gente tem vários exemplos, vários modelos. Existem escritórios de arquitetura e de engenharia civil que trabalham adaptando a casa. Lucas, eu não sei fazer isso. Você nem precisa fazer. Tem profissionais que sabem como, por quê, quando, sabem tudo. Isso aqui é a praia dos caras. Aí o que a gente vai ter que fazer nesse caso é contratar o serviço, né? A gente, a família, eu falo, né? A família vai ter que contratar o serviço. Tá bom? O que mais, Lucas? Isso aqui é importante. Sapato com sola antiderrapante. Muitas vezes, sapatos que têm a sola lisa aumenta a chance de queda. Principalmente piso molhado. Falo por mim, hoje eu caminho, né? Eu caminho semanalmente, estou tentando mudar isso. Tá dando certo, graças a Deus. E hoje eu caminhando, tinha uma moça lavando a calçada, e o meu tênis está com a sola lisa. Se eu não firmo, eu tinha ido. tinha caído de bumbum no chão lá. Você caiu? Assim também? Eu comprei a bota, né? Primeira vez. Nossa, mano, tá doido. A primeira vez que eu comprei. Não, mas ela é totalmente linda. O meu tá gasto, tem que trocar aquele tênis. Nesse copo escapado. Nossa, foi a costa do chão.
Peguei várias. Nossa. Aí assim, eu caí sem nada. Aham. Se eu bato na minha cabeça no negócio no meio-fio. Isso. Uma muretinha? É. Se eu bato na minha cabeça, caiu bem mesmo. Aí eu dei a volta. Usei esse dia, caiu, dei a volta. Já deu ela, não caiu. Se o problema é a bota, né? Se essa bota me faz cair, eu não quero ela não, vou dar ali. Cai, a gente cai. Não, e aí você acha, vocês, imaginem aí, um idoso que já tem os reflexos diminuídos. Tempo de resposta demora mais para acontecer. Infelizmente, gente, é muito complicado. Então, precisamos tomar medidas preventivas. Ah, Lucas, é chato. Pode ser chato, mas pode e vai proteger esse paciente. Por isso que a gente tem que, tomar cuidado e observar esses pontos, sim. A iluminação, lógico, eu falei sobre isso, mas tem que instalar a iluminação. Os armários devem ter portas leves e maçanetas grandes para facilitar a abertura. Claro, né? Isso aqui. Esse é difícil, tá? Aqui é radicalzão, ó. Evitar o consumo. Lucas, evitar não dá, eu gosto de tomar uma de vez em quando. Diminua. Ou tome a ponto de você ainda conseguir andar normalmente. Se o tanto que você toma deixa você desequilibrada, se você perde o equilíbrio, a estabilidade do seu corpo por conta do álcool, talvez compense você diminuir a dose. Não é que você não pode tomar, sei lá, você pode tomar, né? A vida é sua, não tem problema. Mas não tome a ponto de ficar tonta, desequilibrada. Isso não é legal. E se você tem um paciente que é alcoólatra ou que de vez em quando toma banho na água de canarinho e não bebe, né? Não é legal, tá? Então, muita atenção. Tome os medicamentos sempre no horário correto e informe o médico caso haja algum efeito colateral. Excelente. Excelente pontuação. Às vezes, o que faz o paciente cair, como a Silvana deu o exemplo, pode ser uma dose acima do que o organismo do paciente necessita. Pode ser o medicamento que é tomado do jeito errado, administrado do jeito errado. E muitas vezes, quando o paciente percebe um efeito colateral, nossa, eu fiquei muito zonza com esse medicamento. Nossa, menina, parece que eu estou sem chão. Isso é um efeito colateral. É uma reação adversa, é um efeito do medicamento. Isso pode acontecer mesmo, tá? Mas toda vez que isso acontece, isso precisa ser informado ao médico. Doutor, doutora, fulano, fulana. O meu paciente tomou, a dona Helena tomou esse medicamento e ela relatou que está mais tonta, que está muito sonolenta e a visão dela está escura, está meio turva. Ela falou que não está enxergando muito bem, que está mais fraca. A dose está correta, a gente pode trocar. Existem outros medicamentos paralelos, alternativos. O que a gente pode fazer? Tem que conversar, tem que bater um papo, tem que relatar para o profissional. Essa é uma medida de segurança também, que precisa ser observada. O que mais, Lucas? Vamos lá. E aí depois eu deixei aqui um vídeo para a gente, depois eu vou mandar para vocês a apresentação. Vocês podem ver, dar uma curtida lá, tá bom? Mas assim, gente, a ideia é, eu preciso entender que idosos têm maior chance de cair. Mas quando eu adapto a minha casa, eu coloco aquelas barras de segurança, corrimão, elimino degraus, deixo, se for possível, coloco piso antiderrapante, elimino os obstáculos, coloco uma iluminação melhor. Isso tudo acaba sendo bom para todo mundo. Eu falo por experiência própria. Eu fiz cirurgia e por um bom tempo eu fiquei limitado. Muito, muito limitado, muito. E se a minha casa tivesse essas barras de suporte, de proteção,
a minha qualidade de vida teria sido muito melhor. Não tinha. E ainda para piorar, eu fiz a cirurgia durante a faculdade e a gente alugava um apartamento lá que não tinha condição. Então, assim, quando você adapta, quando você deixa um espaço acessível, acaba sendo bom para todo mundo. Em algum momento você também vai utilizar, tá bom? Então isso é bem interessante. Então, vamos lá. A segunda parte desse cara que parece ele, mas não é não, né? Quer ver? Ó, tá parecido. Vou mostrar. Roberto Polares. O cara tá parecendo ele, mas não é ele não. Quer ver? Esse maluco aqui não é o Chaves não, viu, galera? Esse é o Piaget, famoso Piaget, não é o Chaves não. A cara dele tá parecendo o Roberto, ou o Chaves. Bom, vamos lá. Bom, a ideia desse momento agora da aula é nós conversarmos sobre as fases que uma criança passa. Você já deve ter, né, imaginado que uma criança se desenvolve. Ela nasce sem saber falar. Em algum momento começa a falar. Nasce sem saber andar. Em algum momento começa a andar. Nasce sem reconhecer a mãe. Falou, chamar a mãe, verbalizar. De repente ela começa a fazer isso. Isso tem uma justificativa. São fases do desenvolvimento infantil que, teoricamente, toda criança passa, tá bom? Claro, tem crianças que têm algumas doenças que aí não necessariamente vai acontecer desse jeito que a gente vai ver na aula. Mas uma criança que está tudo certo, que ela não tem nenhuma doença, que está tudo bem, que não tem deficiência, vai passar obrigatoriamente por essas fases que a gente vai ver na aula de hoje, ok? E aí, quando a gente fala de fases do desenvolvimento infantil, a gente precisa conhecer esse cara aí, ó, Jean Piaget, famoso Piaget. Foi ele a pessoa que colocou, que propôs, que defendeu, que nos trouxe essa ideia de desenvolvimento infantil. Lucas, e como é que foi que o Piaget descobriu? Por que ele inventou isso? O que deu na cabeça dele para ele investigar as fases do desenvolvimento? É isso que a gente vai ver agora. Vamos lá. Quando o Piaget trabalhou em uma escola para meninos, ele começou a se interessar pelo desenvolvimento cognitivo das crianças. O que acontecia é que ele começou a ficar curioso. Quando ele fazia a pergunta, as crianças erravam as respostas. E aí ele quis entender o raciocínio que era utilizado por elas. Você pergunta assim, quanto é 7 mais 5? Aí a criança falava 15, por exemplo. Errado, não é 15, né, gente? Não é 15, com certeza não. 7 mais 5, 12. Ele queria entender qual que era o raciocínio que essa criança tinha para chegar a essa resposta. Por que é que as crianças falaram 15, não 12? O que será que está por trás dessa resposta errada? E aí ele começou a fazer algumas perguntas, indagações, questionamentos. E aí, então, ele propôs essas fases do desenvolvimento infantil que a gente vai ver, tá bom? Porque ele começou a se perguntar e observou que era um raciocínio bem diferente. Então, se você pegar um adolescente e comparar o raciocínio dele com o de uma criança, é diferente. Se você pega o raciocínio de uma criança e compara com o de um adulto, pior ainda, né? Bem mais diferente. E aí ele começou a entender, falou, cara, existem fases. As crianças passam por fases e elas vão responder de acordo com as fases que elas se encontram. Então, se está na fase 1, a criança provavelmente vai agir assim, 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 assim.
Se ela está na fase 2, o comportamento que a gente espera dela é isso, aquilo. Se ela está na fase 3, essa é a conduta que a gente espera dela, e por aí vai. Então ele observou que cada fase tem os seus comportamentos, e que geralmente as crianças que estão nessas fases respondem de acordo com esse comportamento. Então, todas as crianças que têm de 0 a X meses fazem a mesma coisa, a maioria pelo menos. Olha, por volta dos 9 meses a criança começa a falar, ou querer começar a falar, e aí ele foi observando, e é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Uma aula bem curiosa, bem legal. Vamos lá. Olha só. Ele chama de fase 1 de sensório motor. Essa fase vai dos 0 aos 2 anos de idade. Então vejam, uma criança tem bem mais do que 2 anos, né? Porque de 2 para frente tem outra fase, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, a primeira fase é a sensório motor, de 0 meses a 2 anos, ou seja, 24 meses. Nessa fase, o que a gente espera é que a criança comece a entender algumas sensações e ela começa a tomar consciência dos seus movimentos. Opa, quando eu faço uma careta, quando eu dou um sorriso, o meu papai e a minha mamãe sorriem comigo. Olha, eles acham engraçado quando eu dou uma risada. Olha, quando eu pego o meu chacoalho, e fico ali brincando com ele, faz som. Então, elas entendem que ou que os seus movimentos começam a fazer parte do ambiente onde elas estão. Então, se eu bato no sofá, faz som. Opa, eu não estou sozinho. O que eu faço nesse ambiente que eu estou, interfere. Então, é isso que elas começam a perceber. As minhas ações interferem. Louco, né? Nossa, doideira. Aí ele foi observando, falou, olha que legal. Então, elas começam a entender que o que elas fazem gera impacto. Então, talvez é por isso que, quando que elas começam a brincar, e a galera começa a rir, a família começa a rir, acha legal, bonitinho, não sei o quê. Quando elas começam a entender isso, eles falam, então as minhas ações... Claro, né, gente? Eles não têm esse pensamento. Isso é lá no interior, lá no fundo, lá no inconsciente, elas não ficam pensando nisso. Mas, inconscientemente falando, o corpo dela, a mente dela, começa a entender que ela faz parte de um ambiente e que as ações dela influenciam diretamente nesse ambiente. Vamos lá, tem mais. Tem mais coisa. No início, ela ainda não tem consciência dos movimentos. Então, tem pessoas que acham que um bebezinho, olha que bonitinho, já nasceu rindo. Não é verdade. Aquilo são espasmos. O músculo da criança mexe e parece que ela está rindo, mas não está. Não está rindo. Não é. Então, olha aqui, ó. Ela não tem consciência dos seus movimentos. Muitas vezes, a criança faz, principalmente recém-nascido, se quando ela começa a fazer algum movimento, ela não entende ainda o que é. Ela ainda não entendeu que o que ela faz tem impacto no ambiente onde ela está. Não, ela ainda não pegou ainda isso. Ela vai entender conforme o tempo passa, mas ainda é muito novinha para isso. É isso que Piaget observou. Porém, em pouco tempo, aí ela já começa a pegar e segurar os objetos. Então, olha, percebam que há uma evolução. Elas começam a entender, opa, se eu fecho a minha mãozinha, eu consigo segurar. Mas se eu abro a mãozinha, eu solto. O objeto não está mais na minha mão, por algum motivo. E aí eles começam a entender, a fazer os movimentos de pinça. Pegar, soltar. Pegar, soltar. E aí, daqui para frente, vocês vão ver que a coisa deslancha, né? Tá bom? Então eles entendem, olha, se eu esticar meu braço, eu pego aquilo que está longe. Se eu segurar no sofá, eu consigo talvez me erguer. Começam a ter essa noção.
Quando os objetos ou alguma pessoa não está perto, geralmente eles começam a chorar. Essa é uma justificativa do porquê que a criança chora tanto quando a mãe não está perto. E aí é porque elas entendem que a mãe não existe mais. Então elas se sentem abandonadas, deixadas. É como se a mãe, que é o ser que é o mais próximo, mais ligado, que ali que tem tudo a ver com ela, simplesmente não existe mais. Então, de alguma forma, ela tenta externalizar o que ela sente. Essa é a ideia do Piaget, né? É isso que ele, pelo menos, coloca. 0 a 2, fase 1. Fase sóreo-motor. Ó, acessório-motor. Agora, olha o salto. Dos 2 aos 7 anos, existe uma outra fase. A fase do pré-operatório. Aí a galera vai falar assim, ué, criança faz operação? Tem esse nome operatório, vocês vão entender o porquê, tá? Não é de operação, não. No sentido de cirurgia, não. A Silvilei. É lindinho, né, Silvilei? Ê, Silvilei. É mesmo. Eu achei que era sorrisinho. Muito é bonitinho. É top, né? Ei, ai. Bom, vamos lá. É verdade, concordo. Então, ó, 0 a 2, fase sensório motor. 2 a 7, pré-operatório. Vocês vão ver que agora o comportamento da criança muda. Então, ela não é mais aquela criança que não sabia que as ações dela interagiam no ambiente. Não, ela já entendeu isso. Ela começa a entender do meio para o final da fase 1, até os 2 anos. E agora, na fase 2, muita coisa já muda. Ela já amadurece, se desenvolve muito mais. Vamos ver algumas características dessa fase. As crianças conseguem interpretar e criar imagens da realidade na mente. Então, por exemplo, em algum momento a gente começa a brincar com a criança. Já viu, né? Vamos fazer comidinha? Aí tem lá a terra, água e uma panelinha. E a criança, como ela associa a comida que os pais fazem, sei lá, a comida que ela come, e ela começa a entender, caramba, vamos brincar, é uma brincadeira mesmo. Eu estou imaginando, então olha, elas começam a criar imagens. Eu já vi arroz, já vi feijão. Isso é comida, eu sei o que é comida. Então agora eu vou fingir, eu vou imaginar uma situação e fazer de conta que esse barro é comidinha. A gente, né? Então, um exemplo. Então, elas começam a interpretar e a criar imagens. As brincadeiras faz de conta são ótimas para trabalhar os estímulos. Faz de conta que o papai é um gato. Faz de conta que a mamãe é uma leoa. Que a mamãe é isso, aquilo. E aí você vai estimulando. Então, esse faz de conta leva a criança, que está na fase 2, que é o pré-operatório, leva a criança a entender que, opa, existe um mundo físico, que eu toco, que eu sinto, mas também existe um mundo imaginário. Eu posso criar coisas na minha cabeça. Posso criar imagens. Posso voltar no passado, lembrar de alguma coisa que me marcou. E nessa fase elas começam a querer entender tudo isso, tá bom? Vamos lá. Então, geralmente, né, gente? Elas começam a se desenvolver bastante nessa fase. É também um período no qual a criança se mostra mais egocêntrica. O que significa? Podem reparar, nessa fase a criança começa... tem uma sobrinha, ela vai fazer 3, dia 12 do mês que vem. Ela tá nessa fase aqui, né? Na fase 2. E quando ela quer dar o que ela está comendo, ela dá. Mas tem coisa que eu fico brincando assim, mexendo com ela não dá. É minha. Ela tem esse negócio. É minha gelatina, que ela gosta muito de gelatina. Minha gelatina, não vou dar, aí não dá. Porque ela é você, é meu.
o que é meu. Tem muitas crianças que não repartem um brinquedo com um coleguinha. Porque é meu, é a minha boneca, é o meu carrinho, é o meu ursinho, sei lá, é meu. São egocêntricas. Tudo gira em torno de mim. Eu sou o centro desse ambiente. Então, de repente, a família começa a dar foco mais para o cachorrinho. Aí a criança começa a chorar para chamar atenção. Porque ela sente que ela não é mais o centro das atenções. E ela quer ser o centro nessa fase. Então são mais egocêntricos. É isso que o Piaget observou, tá bom? Também é nessa fase que a lógica começa a ser formada, tá bom? Ela começa a entender, mas ela não sabe muito ainda sobre a questão da lógica. Por exemplo, para ficar mais claro, se você pegar um biscoito e partir esse biscoito ao meio, e oferecer para essa criança, ela pode achar que tem dois e não um. Então, ó, você tem um biscoito, se você parte o biscoito e oferece para ela acha que são dois. Ela não entende que era um e se repartiu. Não, muitas vezes ela acha que são dois biscoitos nessa fase. Então, já começaram a entender, mas a lógica delas ainda está em construção. Tá bom? Agora aqui já muda um tanto bom. Mais ainda, né? Então, fase 1, 0 a 2. Fase 2, 2 a 7. Fase 3, 7 a 11. Essa fase é marcada pelo pensamento lógico concreto. Ou seja, conceitos abstratos, como sentimentos de amor, felicidade e outros, ainda não conseguem ser internalizados. Além disso, crianças nas cidades conseguem distinguir valores e quantidades. Traduzindo, agora não vai funcionar mais você dividir um biscoito no meio, ela já vai entender que era um e que você repartiu em 2 pedaços, mas os 2 pedaços são do mesmo biscoito. Agora, nessa fase, ela já entende. Ela já consegue entender que 1 mais 1 é 2. Ela consegue entender que na família dela tem 5 pessoas. E ela sabe quais são essas 5. A lógica já começou a fazer parte. Então, ela sabe que em dia de chuva, ela tem que usar guarda-chuva. A lógica, a questão racional, já está mais em vigor nessa fase. E aqui a principal delas, no sentido de avanço, é a fase 4, no sentido de descobrir o mundo e amadurecer. Nesse sentido, a fase 4 talvez seja uma das principais, se não a principal, tá bom? É o último estágio que o Piaget escreveu para a gente. Segundo ele, começa a partir dos 11. Então, fase 1, 0 a 2. Fase 2, 2 a 7. Fase 3, 7 a 11. Fase 4, a partir dos 11. Tá bom? Aqui, só que lógico, né, gente? Isso aqui é na época do Piaget, né? Hoje em dia, isso aqui já caiu bastante, ó. Você acha que é só com 11 anos que a criança já consegue manipular os pais? Não. Eu conheço crianças com 5 que manipulam. Ixi! Ai, tá. Ai, olha, se você fizer isso, a mamãe vai dar um tablet. A criança, com 7 anos, já consegue manipular. Então, muitas fazem manha, birra para receber um presente, alguma coisa que querem muito. Isso é uma manipulação, né? Mas assim, eu falo, cientificamente falando, essa manipulação, bem teoricamente, acontece aqui. Começa a partir dos 11. Mas hoje em dia as crianças andam avançadas demais. Isso, para os nossos dias, isso já é bem diferente, tá? Algumas crianças começam bem mais cedo. Eu conheço mesmo uma de 7 que eu vou te contar. Dá nota em fumaça. Ai, ai. Vamos lá. Nessa fase também podem criar empatia. Tá bom? Pois conseguem entender um evento pelos olhos dos outros. O que isso significa? Se eu chegar para minha sobrinha, ela vai fazer 3. Se eu chegar para ela e falar assim, ela chama Zoe. Zoe, o titio tá triste, sei lá, porque aconteceu uma coisa com o vizinho dele. Isso não vai fazer diferença nenhuma para ela.
Porque ela não sabe ainda o que é tristeza. Ela não consegue se colocar no meu lugar, entender que o meu vizinho, que era o meu amigo, morreu. Ela não sabe disso. Ela não consegue ter empatia nesse sentido. Mas nessa última fase, a partir dos 11, ela já consegue ter. Começa a criar isso. Então, se eu chego para ela e falo, Zoio, sei lá, o tio teve um dia mal no trabalho. Não deu muito certo, aconteceu algumas coisas no trabalho. Ela já consegue entender que eu estou triste. E aí talvez ela queira me consolar. Talvez ela queira conversar mais sobre isso, para entender mais o que eu sinto e por aí vai. A partir dos 11, isso é mais comum. Elas começam a entender os sentimentos, as sensações e conseguem agora se colocar no lugar do outro. Tá bom? Então, por isso que, se coloca no lugar do papai. Isso funciona bastante nessa fase, porque elas já conseguem se colocar no lugar dos pais ou de outras pessoas também. Tá bom? Vamos lá. Aí, tem uma coisa que é importante. Quando a gente fala de desenvolvimento infantil, eu gosto de fazer duas divisões. O desenvolvimento infantil, entre aspas, mental, e o desenvolvimento motor infantil. Então, traduzindo. O corpo da criança se desenvolve, o corpo físico, ela começa a andar, começa a pular, começa a rolar, começa a engatinhar. Físico, o corpo físico se desenvolve, esse é o desenvolvimento motor infantil. E tem o desenvolvimento que a gente acabou de ver, que é o mental. Então, eu consigo me colocar no lugar do outro. Consigo criar imagens. Consigo entender que 5 mais 5 é 10. Dividido por 2, volta a ser 5. Esse é o desenvolvimento mental. Eu consigo associar a imagem e sei que aquela moça ali é a Fátima. Eu sei diferenciar a mamãe do papai, sei lá, o meu cachorro do cachorro do vizinho. Sei diferenciar o meu professor. Isso é o desenvolvimento mental ou intelectual da criança. A criança passa por dois desenvolvimentos. O desenvolvimento intelectual, que a gente acabou de ver, e agora a gente vai ver o desenvolvimento motor, o corpo físico dela. Vamos entender como isso funciona. O desenvolvimento motor é o processo de mudança no comportamento. E aqui entenda o comportamento como uma postura física, um movimento. Bom? Vamos entender mais. É importante realizar o acompanhamento do desenvolvimento motor da criança, principalmente nos primeiros anos de vida. Vou contar um caso para vocês. A minha mãe, quando mais jovem, tinha vizinhos e ela cuidava das filhas dos vizinhos. Eram duas meninas. Uma de 5 anos e uma de 3. E ela começou a observar que a mais velha, a menina de 5, começou a trocar as pernas. Então ela andava normal, só que de repente ela começou a entrelaçar as pernas. Ou seja, começou a andar de um jeito diferente, que não era o jeito dela. Observando isso, ela chamou os pais e disse para eles: essa menina, sei lá, tem alguma coisa acontecendo com ela. Ela andava normalmente, agora entrelaça as pernas. Será que não tem alguma coisa? Será que não seria bom levá-la ao médico, procurar assistência, levá-la ao pediatra, sei lá. Aí os pais, não, isso aí é manha dela, é tudo manha, isso aí criança é assim? Não. Beleza. Depois de um tempo, a menina apresentou paralisia. E aí foi parar na cadeira de roda. A mais nova, por volta dos 4 anos, também começou a entrelaçar as pernas. E aí a minha mãe disse também aos pais, e eles não associaram e disseram que também era coisa de criança, que era manha, e não sei o que. O resultado, cadeira de roda também. Por que eu conto isso? Por que eu conto para vocês, né? Porque a observação é fundamental, não é? Você sabe, você fala, caramba, essa criança, olha, você sabe tanto quando tem uma mudança, então ela andava normal, de repente começou a parar de andar.
Ou não, nossa, mas já tem 3 anos. Já era para estar andando há muito tempo. Muito tempo. Mas não anda. Agora que está querendo começar a fortalecer as perninhas. Então, a observação é fundamental. Porque é por meio dela que a gente começa a criar perguntas. Que só serão respondidas por um especialista, especificamente por meio de exames. Então, você leva lá no pediatra, leva no médico, e eles farão uma bateria de exames para tentar entender o que é. Então, tem que levar. É isso que fala aqui, ó. Um acompanhamento. Alguém acompanhando essa criança, observando. Por quê? Quanto antes a gente descobre uma doença, uma alteração, melhor. Porque o quanto antes a gente começa o tratamento. E... quando acontece alguma coisa de errado no corpo da gente, quando começa a dar aqueles sinais. Sinaliza. O que acontece quando começa a dar aqueles sinais? Então é hora de a gente cair. Exatamente. É igual você falou, infelizmente. Não. Ó, criança e idosos e talvez adolescentes, mas principalmente idosos e crianças, a culpa sempre vai na idade. Faz parte. Todo idoso é assim, a toda criança é assim. E aí esse... não, você pode ver. E aí generalizar, entender que todo é assim, é um erro muitas vezes fatal. Porque no caso dessas 2 moças, se os pais tivessem levado, talvez não o fim, né, o desfecho dessa história seria bem diferente. Infelizmente. Então, não se atentaram, e aí imaginem vocês essa situação. 2 filhas cadeirantes, os pais com uma idade um pouco já avançada, e tendo agora de cuidar dessas meninas que não tinham nenhuma deficiência no início da infância. E que agora tem por negligência dos pais. Né? No sentido de os pais não procuraram tratamento e colocaram tudo na conta da idade. Isso não tem sentido. Não tem sentido. Então, toda vez que alguém generalizar, todo adolescente é assim. Realmente, às vezes, dependendo do que for. Ei, Pátria, você gostou, né? Mas, assim, brincadeiras à parte, calma aí, tem uma coisa errada. Então, o menino tem 13 anos. Fica enfiado no quarto. Não sabe pra nada. Não quer almoçar com a família, não quer ir no shopping, não quer nada, fica no escuro. Não, todo adolescente é assim. Peraí, talvez ele esteja com depressão. Tem que levar, tem que investigar. Quem vai dizer o que é o que não é o especialista, né? Ele é assim, ele é assim, é desse jeito? Ele não sabe brincar com as crianças. Olha. Se ela vai em algum lugar, ele fica quietinho. Ele é bem calado mesmo. Se você chegar na casa dele, ele é bem calado, porque na verdade ele fica só no quarto. Ele sai na casa para tomar uma água. Nem tipo comer, nem quase não come. Ela fica só no quarto. Isso é muito estranho. Então, assim, talvez esse menino tenha algum grau de autismo. Não sei. Talvez ele tenha algum sintoma depressivo. Ou talvez ele seja com depressão. Ou talvez tenha outra coisa que a gente tem que ver. Síndrome do pânico, sei lá. Então, assim, é errado a gente... Isso chama... Deixa eu escrever o nome aqui, ó. Alguns chamam de etarismo, pode ser também, ó. Etarismo. Vem de etária, vem de idade, tá bom? Já ouviram falar? É faixa etária. Esse etária vem de idade. Então, nunca utilize um termo. Se alguém te perguntar, menina, quanto que tá essa bota? Não falem, tá na faixa etária dos R$55, tá errado. Faixa etária diz respeito única e exclusivamente à idade, tá bom? Então, se alguém falar para você usar essa palavra para outra coisa, a não ser para se referir à idade, tá errado.
tá bom? Então não falem, tá na faixa etária dos R$500 esse celular. Tá errado, tá bom? Então o etarismo, ó, etarismo ou o ageísmo significam exatamente a mesma coisa, onde você tem um preconceito para uma população por conta da idade. Todo idoso é gaga. Todo idoso é fraco, todo idoso é um encosto, todo idoso é rabugento, todo idoso não namora, todo idoso não trabalha, errado. Toda criança é custosa, toda criança é mal educada, todo adolescente é teimoso, todo adolescente é preguiçoso, todo adolescente é sem vergonha, discriminação por causa da idade. Errado. Isso é muito errado e a gente não pode fazer isso. Então, muito cuidado. Talvez na casa, na residência onde você vai trabalhar, ou até mesmo na instituição, casa de repouso, no asilo, orfanato, creche, talvez as pessoas utilizem esse tipo de comportamento. Está errado, tá bom? Então, não repitam, não façam isso. Porque às vezes a pessoa, seja ela um idoso, um adolescente, uma criança, um adulto, às vezes está passando por uma situação grave, uma doença mesmo. E a gente coloca na conta da idade e ignora o pedido de socorro, ok? Bom, vamos lá. Vamos lá. E aí, Lucas, e por que você está falando de desenvolvimento motor? Porque um bom desenvolvimento motor reflete na vida futura, tá bom? Nos aspectos sociais, intelectuais e culturais. A gente vai entender ao longo da aula. O desenvolvimento motor das crianças pode variar de criança para criança. Isso aqui, novamente, né? A gente sempre entende que... Eu vou dar números para vocês daqui a pouco, vou começar a falar, olha, de X a X meses, a gente espera isso, isso e aquilo. Mas entendam que cada pessoa, inclusive cada criança, responde aos estímulos de um jeito. Então, tem aluno, por exemplo, que... Quer ver? Ah, tá. Se eu falar hipertensão, tem aluno que já sabe que é pressão alta. Então, hipertensão. Tem aluno que não sabe. Por que isso, Lucas? Quem está errado? Nenhum dos dois. O que acontece é, você tem duas pessoas diferentes, com histórias de vida diferentes, com, inclusive, conhecimento acadêmico diferente, com histórias de vida diferentes, tudo diferente. E cada uma passa pela mesma fase da vida de um jeito diferente. Então, muitas vezes eu tenho que trocar. O que é hipertensão? É pressão alta. Um dia desses perguntaram assim, Alzheimer é a mesma coisa que Parkinson? Não, são coisas diferentes. Essa pergunta mostra o quê? Que aí quando você tem esse tipo de pergunta, tem alguns alunos que já sabem e começam a rir. Você, que pergunta boba que você fez, tipo assim. Mas não é boa, porque a pessoa realmente não sabe. Isso mostra o quê, gente? Cada um tem o seu jeito de fazer as coisas. E com as crianças também é assim. Então, geralmente, o que eu vou falar para você aqui são médias, tá? São números. Mas entendo que cada criança tem o seu tempo, que geralmente é esse. Tudo que fugir demais desses números que eu vou mostrar está errado e precisa de um acompanhamento com um especialista, tá bom? Vamos lá. Bom, geralmente, até os 3 meses de vida, você já consegue observar o controle da cabecinha da criança. Ela consegue já virar o rosto, mexer o pescocinho, controle da cabeça. A criança, até os 3 meses, já começa a ter. Ela já, pelo menos, já começa a entender que é possível fazer isso. Até os 5, provavelmente ela já vai começar a rolar. Até os 6, vai começar a sentar sozinha. Ela não vai precisar mais da mamãe, pode até precisar, mas ela vai entender, já vai começar a ter uma estrutura para poder sentar sozinha. Até os 8, assume a postura sentada sozinha. Aos 9, deve engatinhar e querer ficar em pé.
Na posição bípede, 2 pés. Ela já começa a querer engatinhar, começa a querer segurar nas coisas para querer se levantar. Percebam que é o que a gente espera, ó. Então assim, Lucas, ó. Até os 3 meses, essa criança não consegue nem mesmo mexer o pescoço, a cabeça, tem alguma coisa errada. Não precisa ser médico para entender que provavelmente tem alguma coisa errada aí. Então, se até os 5 ela não consegue nem rolar no bercinho, não consegue fazer nenhum movimento, talvez tenha alguma coisa errada. A gente precisa investigar, tá bom? Vamos lá. E por volta dos 12 meses, a criança começa a andar, entre aspas, livremente, né? Começa a ficar sentada, de repente começa a querer engatinhar, de repente começa a querer andar e por aí vai. Essa é a lógica. Isso é o que a gente espera. É uma média. Geralmente é isso que acontece, mas é normal haver uma variação de criança para criança. Se você, mãe ou cuidadora, estiver submetendo a criança a um acompanhamento médico / hospitalar, está tudo certo. A equipe hospitalar, o médico, a equipe ali do hospital, né, da assistência, vai dizer para você se tem alguma coisa errada com a criança ou não. Por isso que é fundamental esse acompanhamento com a equipe. Essencial. Porque eles têm o olhar treinado para pegar alterações. Então, se a criança sempre tem contato com a equipe, com uma consulta e por aí vai, a todo momento, a cada encontro, ela é avaliada por esses profissionais. E como eles são mais treinados e mais experientes, eles conseguem identificar mais cedo causas que possam causar danos, alterações, doenças, deficiências e por aí vai. Vamos lá. Desde o nascimento, os pais podem contribuir para estimular o desenvolvimento motor da criança, né? Lógico. A ideia é que eu, pai, eu, mãe, eu, cuidadora, crie um espaço que estimula a criança. Então, estímulos auditivos, ela vai escutar, né? Estímulo auditivo. Estímulo visual, estímulo tátil, né? Tátil vem de tato, de pegar, sentir coisas com a mão, com tato, né? Com o corpo. Estímulo olfativo, que é sentir cheiro, e estímulos também relacionados ao paladar, para sentir gosto diferente. Ter um ambiente que estimula esses 5 sentidos é essencial para o bom desenvolvimento da criança. Vamos lá. Bom, legal. Isso aqui são algumas dicas que estou passando para você. Alguns podem achar bom demais, mas é importante a gente reforçar, tá? Vamos lá. O que os cuidadores e os pais podem fazer para estimular esse desenvolvimento motor? Por exemplo, colocar a criança de barriga para baixo, quando ela estiver acordada, sob supervisão. Por quê? De barriguinha para baixo, ela vai querer querer levantar. E ela vai entender que se ela fizer força com os braços, ela vai se levantar. Que ela vai sair do solo. E por aí vai. Brincar com brinquedos próprios para a idade, bichinhos de borracha, chocalhos e por aí vai. Cantar música, ler histórias, tudo isso para desenvolver uma boa relação. Pais, filhos, crianças com os cuidadores e por aí vai. Então essa criança tem que sentir que ela é amada, que ela está num ambiente onde as pessoas querem o bem dela. Estão estimulando para que ela se desenvolva bem, da melhor forma possível, e por aí vai. Eu falei até os 12 meses, agora eu vou continuar. Então, até os 13 meses, se ela ainda não anda, com certeza ela já vai começar a ensaiar os primeiros passinhos. Meu tio começou a andar com 9 meses. E tem criança que demora um pouquinho mais. Tem criança que é mais preguiçosa. E aí tá mais acostumada. Aí se você tem um andador, geralmente isso pode deixar a criança mais
preguiçosa às vezes, enfim. Mas entenda que a gente tem um limite. Então, nesse caso, ó, até 13 meses está tudo bem. Aos 14 meses, é muito provável que ela já ande com segurança. Mas ainda precisa de apoio para se levantar. Aos 15, já consegue subir uma escada engatinhando. Isso aqui é a minha sobrinha fazer isso. A gente morava num apartamento aqui e ela já engatinhava a escada. Ela amava subir a escada engatinhando. Aos 16 meses, nesse caso, caminha perfeitamente, senta e levanta quando quer. Tá bom? 17, ela já consegue subir escadas e descer com o mesmo pé. 18, sua marcha ganha velocidade e a criança começa a correr. Então vejam, o desenvolvimento. Estava no berço, aí até os 3 meses começa a mexer a cabecinha, começa a ter controle da cabeça. De repente começa a ter controle aqui do tronco, aqui do peito, né, dessa parte do abdômen. Começa a querer sentar sozinha, e aí consegue sentar sozinha. De repente começa a engatinhar, começa a se apoiar, consegue ficar em pé e dar passos. De repente consegue andar livremente, mas ainda precisa de apoio para levantar. De repente não precisa mais de apoio para levantar, e começa a subir escada. De repente começa a correr, e aí a marcha ganha velocidade. Então agora ela não só anda, mas ela já começa a correr. Aumenta a velocidade do caminhar. E daqui a pouco a gente vai ver que ela começa aqui, ó, tá aqui, né? 19 meses, além de correr, ela pode andar para trás. Então, ela avança, retrocede, vai para frente, marcha ré, para frente, já consegue fazer isso. Tem um tempo, nesse caso, 19 meses. Aos 20, anda com facilidade, carregando objetos nas mãos. Então, agora ela já consegue correr um ursinho, consegue correr com um carrinho. A gente foi em Minas, virar um ano em Minas. E lá tinha um cachorrinho, Pinter Zero. E a minha sobrinha catava a garrafa assim, e corria a casa inteira. E ela era mais nova, bem mais nova do que ela hoje. Mas ela conseguia correr, porque ela estava aqui nessa fase, 20 meses, alguma coisa assim. Ela já conseguia correr com objetos, sem comprometer a marcha dela. Ela conseguia correr para lá, para cá, para a fazenda inteira, ela corria com o bichinho na mão. 21 meses. Pode correr carregando o objeto na mão. 22. Salta com os 2 pés. Saltar significa pular. Então agora ela não só anda para frente, para trás e corre, mas ela também salta, pula. 23. Anda e corre fazendo pequenas mudanças de direção e consegue parar de repente. Então, ó, eu consigo correr e virar para a esquerda. Isso é mudar a direção. Consigo correr e correndo já consigo virar para a esquerda. Isso é mudar a direção. Bom? Consigo frear abruptamente. Estou correndo de repente, brincando de pique-pegue com a minha mãe, e aí eu, criança, de repente eu vejo que a minha mãe está ali na frente. Eu paro, freio rapidamente, volto para trás. A criança já começa também a fazer isso. Freia, para rapidamente, muda a direção e volta a correr, por exemplo. E como, né? E como fazer isso? Se fazem, né? Demais. Mas assim, a ideia dessa aula é a gente entender que, no início, um ambiente seguro diminui as chances de quedas. A ideia principal, se for possível, é adaptarmos as nossas casas para que todo mundo ali consiga ter chances de não cair. Para que, quando for necessário, você possa, por exemplo, se apoiar numa barra, em um corrimão, e por aí vai. Principalmente idosos merecem muita atenção quando a gente fala de quedas. Porque, como eu falei, a principal consequência, claro, é a morte. Mas nem todos morrem. Muitos ficam com aquele medo de cair novamente, que eu falei para vocês, que não é bem-vindo, não é isso que a gente espera, não é isso que a gente quer. Então, muita atenção, tomar cuidado,
ficar atento, observar efeito colateral de medicamento, observar a questão da pressão, a gente vai aprender a fazer na prática como é que se afere a pressão de alguém, a gente vai mostrar, vamos fazer aqui e tudo mais. Fundamental. Depois, partimos para a parte do desenvolvimento intelectual e desenvolvimento motor. Ambos têm a ver com a criança amadurecer. Então, era um ser humano que não sabia nada, não sabia nem mesmo falar, não sabia distinguir som, não sabia diferenciar gosto, cheiro, toque, mas conforme o tempo passa, começa a se desenvolver intelectual e fisicamente. Bom? Uma coisa legal, eu não fiz isso, deveria fazer, mas a gente tem que ter mais gente aqui na sala. Vamos ver. A gente vai fazer uma brincadeira legal. Eu tenho um saco preto lá em casa, um saco desse lixo. E dentro dele eu coloco várias coisas. E aí eu passo nas cadeiras e falo para você, põe a mão aí dentro. Tira alguma coisa aí. Aí você, aluna, enfia a mão lá, tira, de olho fechado. Põe até uma venda, se for o caso. O que é isso aí que você tirou? E aí você vai falar, é um celular, é uma caneta, é um broche, sei lá. Mas só que você não vê, você sente. Qual que é a ideia? É justamente estimular o seu tato. Esse tipo de brincadeira dá super certo com crianças, dá certo também com idosos, por exemplo, que tem algum tipo de demência, porque você está estimulando o paciente, seja ele idoso, criança, ou no caso de vocês, por exemplo, a usar não a visão, mas o tato para diferenciar as coisas. Olha, Lucas, peraí, isso aqui parece uma lixa. Olha, isso aqui é escorregadio, isso aqui é pontiagudo, isso aqui é quente, isso aqui é frio. Você começa a sentir. Isso é de plástico, isso é de ferro, isso é de vidro. Sem ver, você consegue diferenciar por causa do tato. Então, esse tipo de atividade é bem legal, bem bacana. Bem, é gostoso também pra caramba. Tá bom? Bom, isso aqui eu vou deixar, vocês podem fazer em casa. Próxima aula, a gente vai conversar vai fechar em idosos. 2 assuntos, na verdade um é de idoso mesmo, esse aqui não necessariamente. Vamos falar sobre pacientes em estágio terminal. Então, o que é isso? Qual que é a ideia? Por que eu preciso me atentar a isso? E falar algumas coisinhas mais. Depois, a gente vai falar de psicologia do idoso. Então, o que é psicologia? O que é psicologia do idoso? Por que eu, cuidador, preciso saber sobre isso? Como é que eu lido com essa parte com o meu paciente? E por aí vai, tá bom? Antes de tudo, da gente fechar, eu gostaria que vocês... Nossa, aqui tá... O que essa imagem conta para vocês? O que vocês conseguem observar nessa imagem? Assim, ó, se eu mostrar essa foto e falar assim, fulana, escreva sobre essa imagem. O que é que você escreveria? O que você acha que tem aí? Lembrando, né, o assunto é estágio terminal, que a gente vai falar na próxima aula. Mas vejam que é um idoso, aparentemente, e parece estar no hospital, ou alguma coisa assim. Ou pode até estar em casa, mas está todo aparelhado, né? Cheio de aparelhos e tal. Parece uma cama hospitalar. Aparentemente está muito frágil. Vejam, magrinho, né? Só que, estranhamente,
tem um cachorro em cima dele. Esse cachorro deveria estar aí? Não. Não deveria. Mas está. É verdade, está. Por algum motivo. A gente vai descobrir na próxima aula. Nós vamos falar sobre cuidados paliativos, que são cuidados direcionados ao paciente quando ele já, infelizmente, quando não há mais o que fazer por ele. Então, já fizemos todos os tratamentos possíveis, já submetemos o paciente a inúmeros procedimentos, todos sem sucesso. Então, o paciente está em estágio terminal e a gente vai liberar para que ele faça o que ele gostaria de fazer. Quero comer a feijoada. Vamos fazer feijoada. Quero tomar coca. Tomar coca. Quero o meu cachorro. Vou pegar o seu cachorro, então. Coisas que ele não poderia fazer porque estava em tratamento. Mas agora, como está em estágio terminal, o nosso objetivo é proporcionar alegria para a vida dele. Enquanto ele ainda vive, né? Porque logo vai morrer, infelizmente. Não vai demorar muito tempo, geralmente. Tá bom? E aí a gente vai trabalhar com cuidados paliativos. Não matam a doença não tem cura, vai avançar, vai levar o paciente a óbito, vai. Mas a gente, enquanto ele está vivo, a gente vai fazer o máximo possível para ele ter bem-estar, qualidade de vida, para se sentir bem e por aí vai. Muitas vezes, nesses casos, você tem reuniões familiares. Então, eu estou brigado com a minha irmã, eu idoso, por exemplo, há 40 anos. Brigado com a minha irmã. Mas em estágio terminal, eu queria me reconciliar com ela. Eu sei que eu vou morrer, eu sei que eu não... Já era, não tem mais o que fazer por mim, mas antes de morrer, eu quero conversar com ela. Quero pedir perdão, enfim. Isso é possível, isso acontece muito nesse estágio. Então, a pessoa aproveita o momento para se reconciliar e por aí vai. A gente vai conversar sobre isso. Ah, era de mal? Aham. Aham. Aí ela pediu para a irmã, né? Eu sei que a irmã tinha filha dela. Ah! Só que era a minha paciente. Aham. Só que a minha paciente não quis. Tá brincando? Não. Sério? E não foi? Não. E aí, como eu gostei, você vai daí Ela sente, ele sente. Mas a minha paciente não quis. Essa outra não deu 15. Era uma pessoa que cuidava, ela não estava vacinada. Era irmã, mas a minha paciente Acontece. Galera de casa, a Fátima conversou com ela. não quis mesmo. Aham. 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 No caso da minha paciente, ela falou que ela falou um pouco mais coisa, né? Um pouco mais fácil. Coisa boa. E aí, quase, sei lá, conversou com ele. Já tinha aproximadamente bem uns 40 anos. Porque quando a gente fala de idosos e briga familiar, imagina, tem casos que é 50, 40, 50 anos. Ai, no dia do meu casamento, isso, aquilo aconteceu, eu nunca mais olhei para ela. Ai, no dia em família, ela fez isso e aquilo. Já era, 40, você tem 40, 50 anos. Galera de casa, a Fátima falou de uma paciente que ela tinha, e essa paciente da Fátima tinha uma irmã que chegou assim em estágio terminal. E aí essa irmã que estava em estágio terminal mandou avisar a paciente da Fátima que ela queria conversar, tipo assim, gente, chama minha irmã, que a minha hora está chegando e eu quero me retratar com ela. Só que a paciente da Fátima não aceitou, não quis conversar, não quis reatar, digamos assim, né? E aí a Fátima falou que isso acontece. Infelizmente acontece. Acontece mesmo.
Tá? Eu nem vou julgar se é certo ou errado, porque às vezes, né? Às vezes você tem casos de abuso sexual, abuso financeiro, você tem várias coisas que não tem como a gente, nem tudo a gente sabe, mas que existe esse momento de retratar e tentar, infelizmente, né, no último momento da vida, mas existe sim essa possibilidade de tentarmos. Se vai dar certo, se o paciente vai aceitar, a gente não sabe. Isso é muito pessoal. Conversar ou não, reatar ou não, vai muito das partes que estão brigadas, né? Então, às vezes você tem uma parte aberta, com marido e mulher, né? Às vezes, sei lá, você está disposta a conversar, quer conversar, e aí a pessoa não quer. Ou vice-versa. Tem o seu tempo, e aí isso acontece também com pessoas que se encontram em estágio terminal. Silvia, proporcionar momentos agradáveis ao paciente. Perfeito. É exatamente isso. Exatamente isso. Show de bola, Silvia. Bom, meninas de casa, alguém tem alguma dúvida, galera de casa? Deu para entender? Show? Beleza? Beleza. Show. Você tem alguma dúvida, Fátima? Não? Tranquilo? Bom, meninas, galera de casa, muito obrigado. Eu vou colocar a gravação no YouTube e assim que eu fizer isso,